Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Bem, este livro aqui foi publicado em 1951, mas levou décadas para ser idealizado pela autora. Então ela começa a elaborar aqui o projeto deste romance quando ela era bem jovenzinha, se dá conta de que é jovem demais para empreender um projeto desses, mas não abandona o projeto de todo. Ao longo da vida ela vai elaborando capítulos, escrevendo ali alguns fragmentos, perde muitas dessas anotações, reencontra tantas outras aí ao longo dos anos também, faz uma extensa pesquisa a respeito não só da vida do imperador, mas também de todo o seu entorno, e finalmente publica esta que é considerada a sua grande obra-prima aí em 1951. Marguerite Yourcenar é, na verdade, o pseudônimo dessa autora belga. Eu estou colocando o nome dela aqui na tela, tá? Já peço perdão aí antecipadamente pela minha pronúncia. Mas o sobrenome real dela é Créancourt. Note que Yourcenar se trata, então, de um anagrama do sobrenome da autora. E bem, Marguerite era uma criança prodígio. Sempre muito incentivada pelo próprio pai, que tinha lá uma vasta biblioteca. A menina vivia lendo ali os livros do pai. O pai ensinou latim para Marguerite quando ela tinha 8 anos de idade e no comecinho da adolescência ela também aprendeu grego. Portanto, muito jovenzinha mesmo, ela já tinha aí um certo domínio dessas línguas clássicas. Quando jovem, ela também viveu bastante tempo em Atenas, que era ali, se não a cidade favorita de Adriano, uma das. Mesmo porque nós estamos falando de um imperador que valorizava pra caramba não só a cultura, como a filosofia, como a arquitetura, enfim. E Atenas foi um grande centro artístico e filosófico da antiguidade. Marguerite Yourcenar foi inclusive a primeira autora a fazer parte da Academia Francesa de Letras. Durante ali a Segunda Guerra Mundial, ela vai para os Estados Unidos, onde aliás ela vai passar seus últimos anos de vida, falece por lá também em 1987. Na América ela vai inclusive atuar como professora de literatura britânica. Muito bem, essa então é a autora do livro. Mas e Adriano? Bem, Adriano nós já sabemos que foi um dos grandes imperadores romanos. Ele atuou de 117 a 138 d.C. e ele é considerado por Maquiavel um dos 5 grandes imperadores romanos, um dos bons. Então, para Maquiavel, os bons imperadores romanos, com exceção de Tito, não foram imperadores que vieram pela linhagem familiar, não foram herdeiros de sangue, dos imperadores anteriores, Já disse para vocês que a exceção foi o Tito. Bem, os outros 4 subiram ao trono não por nascimento, mas sim por adoção. Então era muito comum quando o imperador chegava ali a uma certa idade ou quando ele percebesse que já não viveria mais muitos anos. Bem, esse imperador fazia o que então? Ele nomeava, seu sucessor, fazendo o quê? Adotando essa pessoa e colocando essa pessoa como herdeiro. Isso acontecia, claro, se o imperador percebesse que seus filhos naturais não levariam jeito para a coisa. Então era comum que esses imperadores observassem os jovens ali que trabalhassem junto com ele, enfim, e escolhesse aí dentre essas figuras alguém que seria adotado por ele para ser então o próximo imperador. Adriano, por exemplo, adota um rapaz chamado Antonino, com a condição de que Antonino, por sua vez, adotasse Marco Aurélio. Marco Aurélio, nessa época, era muito jovenzinho ainda, mas ele já tinha percebido que o rapaz também poderia dar ali um excelente imperador. Então, veja bem, Adriano, por sua vez, tinha sido adotado por Trajano. Há controvérsias, Trajano já teria dado a entender que adotaria Adriano, porém Trajano meio que vai chegando ao fim da vida sem nomeá-lo. Então aqui neste livro a autora vai dar uma explicada ali no que teria acontecido. Essa nomeação, essa adoção teria sido feita com a ajuda da esposa de Trajano no finalzinho da vida, do imperador. Mas fato é que Adriano foi seu sucessor e foi um excelente imperador também. Então Trajano, Adriano, Antonino e Marco Aurélio estão na listinha de Maquiavel, perceba. E note também que Adriano não só escolhe o seu sucessor, como também o sucessor de seu sucessor. E sobre Marco Aurélio nós já temos um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado na descrição deste vídeo. Naquele vídeo eu comento com vocês a biografia de Marco Aurélio e também o seu livro Meditações. Mas vamos voltar aqui às Memórias de Adriano. Bem, do que se trata então este livro? Como o próprio título diz, nós temos em mãos, então, um livro de memórias de Adriano, porém escritos pela Marguerite Yourcenar. Ou seja, ela vai criar uma autobiografia de Adriano. Depois de extensa pesquisa, a autora cria, então, as memórias de Adriano, que serão contadas aqui por ele mesmo em primeira pessoa.
Mas veja bem, Adriano, que era uma figura muito ligada às artes, escrevia também, arranhava lá os seus poemas. Ele mesmo vai dizer aqui que seus poemas não eram tão bons assim, ele emulava outros grandes poetas da antiguidade. Então, ele mesmo não deixou sua autobiografia, mas existem biógrafos da época que teriam escrito ali breves biografias de Adriano. Outros historiadores, séculos depois, também se debruçaram sobre a vida deste grande imperador. E o que a autora faz aqui é colocar em prática, né, digamos assim, toda a pesquisa que ela fez, né, lendo e relendo todas essas biografias já escritas previamente. E ela vai fazendo isso preenchendo lacunas da forma que ela acha melhor. Então existem diversos fatos aqui nessa autobiografia que são inventados por ela mesma. Portanto, tenha em mente ao ler este livro que você está lendo, na verdade, uma autobiografia romanceada de Adriano. E de onde teria surgido essa ideia, né, para escrever este livro? Bem, ali na página 256 desta edição, que traz ali ao final de Memórias de Adriano o caderno de notas Memórias de Adriano, ou seja, aqui a autora compartilha todas as anotações que ela fez em diários, cadernos de anotações e etc., sobre a composição deste livro. Então, aqui ela diz o seguinte, ó. Encontrei de novo, num volume de correspondência de Flaubert, muito lido e sublinhado por mim por volta de 1927, esta frase inesquecível. Abre aspas. Os deuses não existindo mais e o Cristo não existindo ainda, houve de Cícero a Marco Aurélio um momento único em que só existiu o homem. Fecha aspas. Grande parte de minha vida ia passar-se tentando definir, depois de escrever, esse homem sozinho e, no entanto, ligado a tudo. Então é isso, ela quer escrever um livro a respeito deste período em que as religiões panteístas já estavam em baixa, os judeus já estavam, né, se estabelecendo, você tem também o cristianismo surgindo e se fortificando. Então, nesse período de transição, digamos assim, o homem era o centro. Então ela vai escolher uma das grandes figuras entre Cícero e Marco Aurélio e escolhe então Adriano. E como é que Adriano conta suas memórias aqui neste livro? Bem, o que ele está fazendo na verdade é o seguinte, ele está escrevendo uma longa carta para Marco Aurélio, que depois do seu escolhido Antonino será então o próximo imperador. Então é este garoto, Marco Aurélio, o seu interlocutor, tá certo? E afinal de contas, por que ele está escrevendo esta carta longa, contando todas as suas memórias para Marco Aurélio? Ele está acamado já no fim da vida. Ele morre dolorosa e lentamente, né, depois de uma longa doença. Então ele está ali no fim de tudo, olhando para trás e registrando, né, suas memórias em carta para Marco Aurélio, porque ele acha que ele não vai ter tempo de passar tudo isso oralmente para aquele rapaz. E a vida de Adriano é interessantíssima e você vai acompanhá-la aqui de cabo a rabo, né, bem? Então ele vai começar a contar essas memórias não exatamente de forma linear, ele vai, né, vir e voltar aí no tempo aí em diversos momentos, mas você vai acompanhar aqui infância, adolescência, juventude. E aqui, como eu já tinha comentado com vocês, a autora aproveita para contar não somente a vida de Adriano, mas também sobre seu entorno. Então nós vamos acompanhando os anos de educação, né, como ele se tornou uma pessoa muito ligada ali à cultura grega. Nós vamos acompanhar o seu desenvolvimento até o momento em que ele será nomeado imperador. E aí o que acontece? Trajano, o seu antecessor, tinha sido também um dos grandes imperadores e ele tinha também expandido pra caramba o Império Romano. Quando Trajano morre, o Império Romano tinha atingido seu apogeu. E Trajano não foi apenas o responsável pela grande expansão territorial do Império Romano, ele também tinha feito grandes modificações com obras públicas e também com obras sociais. Então resta a Adriano, né, levar o trabalho de Trajano adiante. Então ele vai continuar as grandes obras públicas, vai continuar ali algumas reformas sociais, digamos assim, ele vai observar o estado de coisas ali dos escravos, das mulheres, vai tentar modificar ali, criar algumas leis novas. E no início do seu império, ele também continua aí essa política expansionista. Mas num dado momento, e muito rapidamente mesmo, ele vai se dar conta de que o Império Romano já era gigante pra caramba. Então mais valia tomar conta das fronteiras para evitar os invasores bárbaros. Ele também vai reforçar o exército, vai fazer grandes viagens visitando todos os países do Império. Por conta ali da sua ligação com cultura e artes e tudo mais, ele vai construir o Panteão. Ele também vai
A Terceira Guerra Judaico-Romana. O que acontece? Ele faz uma visita a Jerusalém e, ao sair de lá, ele já meio que começa a colocar em prática os planos dele de fazer o seguinte: reconstruir Jerusalém, a fim de transformá-la em uma cidade helenística. A gente está lendo o Antigo Testamento em um projeto de leitura conjunta aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo. E assim, quando eu li isso, quando eu comecei a ler a respeito dessa guerra, eu já sabia que isso aqui não ia dar lá muito certo, mas enfim, foi uma matança geral. A Judéia fica devastada, milhares de judeus morrem, mas muitos romanos vão morrer também nessa guerra. Jerusalém fica praticamente como um deserto, e aí Adriano faz o quê? Coloca em prática, né, aquela sua primeira ideia, que era de reconstruir Jerusalém e transformar realmente aquilo ali numa cidade helenística. A cidade passa a se chamar Hélia Capitolina e você tem também a Judéia sendo renomeada e passando a se chamar Síria-Palestina. Quando ele conta aqui a respeito dessa guerra, vai ficar, de certa forma, no ar se ele está arrependido ou não do que aconteceu por ali. Afinal de contas, ele não tinha nada pessoal com aquelas pessoas, era uma questão ali de impor a cultura que ele achava a melhor, a mais, sei lá, civilizada talvez, enfim. No fim das contas, foi uma tentativa de frear aquele expansionismo daquelas crenças novas que vinham surgindo. E como um helenista, ele realmente, né, tinha essa crença de que, né, nada era melhor do que a cultura grega, não é mesmo? Bem, apesar disso, Adriano também é considerado por muitos como um grande humanista, né, um cara muito preocupado ali com o bem-estar do seu povo e tudo mais, enfim. Existem motivos para ele ser considerado um dos 5 grandes imperadores romanos, né? Você vai ler sobre isso aqui neste livro também. Agora, sobre a nacionalidade de Adriano, eu, por exemplo, não sabia que ele tinha nascido, na verdade, no que hoje a gente conhece como Espanha. E aí, sobre isso, na página 40, ele diz o seguinte, olha só. O verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos. Minhas primeiras pátrias foram os livros, em menor escala, as escolas. As da Espanha ressentiam-se dos ócios da província. A escola de Terêncio Escauro, em Roma, ensinava mediocremente os filósofos e os poetas, mas nos preparava bastante bem para as vicissitudes da existência humana. Os mestres exerciam sobre os discípulos uma tirania que eu me envergonharia de impor aos homens. Cada qual confinado dentro dos estreitos limites do seu saber. Desprezava os colegas que, por sua vez, conheciam as outras matérias de maneira igualmente limitada. Esses pedantes discutiam até ficarem roucos. As querelas de precedência, as intrigas, as calúnias familiarizaram-me com o ambiente que encontraria mais tarde em todas as sociedades em que vivi. Continua assim até hoje, não é mesmo? Bem... Aqui a gente fica sabendo também que Adriano não tinha lá muitas afinidades com mulheres, né? Ele teve uma grande amiga, que foi a esposa de Trajano, né? O seu pai adotivo, a Plotina, que se torna ali realmente não só uma figura materna, mas uma mulher, assim, de grande inteligência, enfim. Ele admira muito essa mulher, tem por ela uma grande amizade, realmente. Ele se casa, né? Meio que por imposição mesmo, mas ele não ama aquela mulher. E essa mulher vai se tornando cada vez mais ressentida com relação ao imperador, por conta aí da falta de companhia e de atenção. Adriano vai se apaixonar perdidamente por um jovem grego, um rapaz chamado Antino, que é ali o grande amor de sua vida. Inclusive, uma das maiores partes aqui deste livro vão tratar exatamente do relacionamento dele com Antino. É uma história muito bonita e também muito triste. Então, assim, eu não vou contar para vocês como, mas Antino morre, né, muito jovem, ele tinha, sei lá, 19 ou 20 anos. E a perda desse garoto nunca foi superada exatamente pelo Adriano. Inclusive, após a morte desse rapaz, o Adriano vai estabelecer ali jogos, festividades, meio que um culto, aliás, era um culto ao próprio Antino. Aliás, existem algumas descrições de cultos que eram feitos ali naquela época, que são assim, sei lá, são trechos bastante interessantes aqui deste livro também. Porque é aquilo, né, você está lendo sobre o século II depois de Cristo. E a ambientação histórica é toda muito bem feita, é tudo muito verossímil. Chega aqui um momento na leitura em que você realmente acha que está, né, dentro da cabeça do imperador, lendo ali realmente tudo o que está se passando. Mesmo porque, ao contrário de, sei lá, livros de não ficção sobre essa época que você possa ter lido, o que você vai encontrar aqui é a versão dos fatos de Adriano, né? É ele quem está contando sua história, é ele quem está contando sobre as pessoas com quem ele conviveu, os lugares que ele visitou e tudo mais.
e tudo com muitos detalhes. Então ele vai descrevendo os ambientes, como é que estava o clima naquele dia, as pessoas que ele foi encontrando no meio do caminho. Então, assim, tudo a partir de uma experiência do próprio Adriano. Então ele vai colocando ali suas próprias impressões de tudo aquilo, entendeu? A escrita desse livro é uma coisa impressionante. É tudo descrito de um jeito muito bonito, só lembrando que ele era um helenista, né? Então ele prezava muito pela beleza, pelo estilo, e de certa forma tudo isso está nesse livro aqui também. Então este livro, além de ser uma grande homenagem a este grande imperador, que até o momento da publicação deste livro não era uma figura mais tão lembrada, né? Enfim, a partir da publicação do Memórias de Adriano, ressurge todo o interesse por esse imperador. Eu acredito que mesmo na década de 50, Marco Aurélio ainda fosse um imperador romano muito mais lembrado e festejado por conta do Meditações, que nunca deixou de ser publicado. Eu mesma me interessei por Adriano e por este livro aqui após a leitura de Meditações e da biografia de Marco Aurélio mesmo. Quando eu soube que este livro aqui era escrito em formato de carta de Adriano para Marco Aurélio, eu disse, ok, preciso encaixar este livro de alguma forma aí na minha pilha de leituras e, enfim, não me arrependi nem um pouco, gente. Que livro belíssimo. Mas então, como eu ia dizendo, este livro, além de ser aí uma grande homenagem a Adriano, é também, de certa forma, um estudo da autora sobre a alma humana. Afinal de contas, o que nós temos aqui é um homem no fim da vida, analisando a própria vida enquanto escreve, né, enquanto registra tudo isso. Então, de certa forma, a gente sabe que existe um cuidado maior, né, quando você vai elaborar alguma coisa por escrito. Ou seja, isto aqui seria um compilado das impressões que Adriano gostaria de deixar para a posteridade. Mesmo assim, ele não deixa de contar seus deslizes, seus arrependimentos, nada disso, tá tudo aqui. E nessa situação em que ele se encontra, né, de fim de vida mesmo, me parece que ele não está buscando exatamente o alento, né, de Marco Aurélio. Me parece que ele está mais preocupado em deixar realmente um registro de sua versão dos fatos, não é mesmo, para a posteridade. Então ele está fazendo essa autoanálise. É uma carta que, né, como a gente sabe, ao chegar ali ao término da leitura, ele não teve tempo de revisar. Então toda a gordura, todos os excessos, tudo aquilo que ele poderia ter se arrependido de ter escrito, mas não teve tempo para tanto, tá aqui. Então aqui nós encontramos um homem já atormentado pela dor física, ciente de que o corpo não mais o obedece, né, os seus bons anos ficaram para trás, não é mesmo? Então é uma análise muito interessante que a autora faz aqui nesse livro. No fim das contas, você tem aqui o retrato deste grande homem, que apesar de ser um homem muito ligado às artes, à cultura, etc., à filosofia, nananã, ele também foi um grande administrador. Aliás, de certa forma, a preocupação com as fronteiras, né, se sobrepunha realmente à preocupação com a expansão de território. Não adiantava nada, né? Ele chegou a essa conclusão de que não adiantava mais ficar expandindo o território sem tomar conta do território que já era deles. Isso é um problema que vai se estender aí até a época de Marco Aurélio também. E ainda assim você tem um retrato também de um homem que não deixou de devastar ali territórios para impor, né, seus ideais, como foi ali o caso da Judéia, não é mesmo? E tudo isso o imperador deixa registrado em uma carta para Marco Aurélio, veja bem, ele não deixa isso para Antonino. Ele se dá conta de que Marco Aurélio, por conta da juventude, talvez ainda não tivesse se dado conta do que o espera, não é mesmo? Então, mesmo na situação em que ele se encontra, ele vê necessidade de ajudar a preparar aquele rapaz, mesmo porque ele foi, de certa forma, negligente com a própria família, não teve filhos, mesmo porque ele tinha consciência de que sangue não faz imperadores, não é mesmo? A última frase desse livro é uma coisa linda. Eu vou ler aqui para vocês, gente, fiquem tranquilos, isso não é um spoiler, olha só. Esforcemo-nos por entrar na morte com os olhos abertos. E assim se despede Adriano na pena de Marguerite Yourcenar. Gente, que livro lindo! Como eu disse a vocês, o livro também traz como apêndice, né, o caderno de notas de memória de Adriano, que é excelente. Eu valorizo pra caramba esses autores que compartilham com os leitores, né, como foi que eles, né, escreveram seus livros, de onde eles tiraram as ideias, né, como foi o processo de pesquisa. E vocês vão encontrar tudo isso aqui. Aqui a autora deixa claro também que aquela coisa, né, do Flaubert, né, de que Madame Bovary sou eu, para ela pelo menos não se aplica. Então aqui na página 272 ela diz o seguinte, ó: ignorância daqueles que dizem Adriano é você.
ignorância talvez tão grande como a daqueles que se espantam de que tenha sido escolhido um assunto tão remoto e tão estranho. O feiticeiro que golpeia a si mesmo no momento de evocar as sombras sabe que elas só obedecerão a seu apelo porque lhe sorvem o sangue. Sabe também, ou deveria saber, que as vozes que lhe falam são mais sábias e mais dignas de atenção do que seus próprios gritos. E é isso, gente. Acompanhar aqui as anotações da autora ao final do livro é um deleite, né? O livro inteiro é uma maravilha. Recomendo este livro fortemente a todos vocês e principalmente essas anotações aqui podem ser de grande valia para vocês aí que são aspirantes a escritor. Sem dúvida é um dos grandes livros da literatura universal e é fácil, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Reforço aqui a recomendação a todos vocês e é isso, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui do lado os nomes de todos os apoiadores. Na descrição do vídeo você vai encontrar também os links para os perfis literários dos apoiadores do TLT que também produzem conteúdo sobre livros aqui no YouTube e também no Instagram. Caso você também queira se tornar um dos apoiadores do TLT, seja muito bem-vindo. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Aproveito para agradecer mais uma vez também a Giovana que me enviou este livro. Giovana, eu amei! E é isso então, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!